noiva exigiu que eu fizesse uma vasectomia antes do casamento, porque ela poderia mudar de ideia mais tarde. Acontece que ela quis dizer com outra pessoa. Oi Reddit, isso aconteceu há 10 meses e eu finalmente estou pronto para contar toda a história. Minha ex-noiva achava que poderia me manipular para fazer uma vasectomia, para que ela pudesse engravidar secretamente do ex-namorado enquanto estivesse casada comigo. Ela não fazia ideia de que eu descobriria o plano dela ou do que eu faria a respeito. Apertem os cintos porque essa vai ser explosiva. Eu, 34 anos, homem, trabalho como técnico sênior na Duke Energy aqui na Carolina do Norte. Estou lá há 11 anos desde que saí do exército. Comecei como aprendiz de eletricista logo após a minha baixa e fui subindo em todos os níveis, companheiro de jornada, técnico líder, agora técnico sênior supervisionando uma equipe de 8 caras. Ganho cerca de $94.000 por ano, mais horas extras que podem me levar a mais de 110 mil em anos movimentados. Tenho minha casa quitada, comprei com meu empréstimo do VA em 2018 por $195.000, agora vale em torno de 285 mil, e dirijo uma Silverado de 2019 que paguei à vista com meu último bônus de implantação. Minha origem é sólida, de classe trabalhadora militar. Meu pai foi da Força Aérea por 30 anos como mecânico de aeronaves, aposentou-se como sargento-mor sênior. Minha mãe trabalhava como higienista dental na clínica da base, enquanto nos mudávamos para diferentes designações. Eles me ensinaram o valor do trabalho duro, da disciplina financeira e de sempre ter vários planos de reserva. Filho, meu pai dizia, enquanto trabalhávamos em qualquer projeto ou carro que ele estava restaurando na garagem, meça 2 vezes, corte uma vez, e nunca deixe ninguém pressionar você a tomar decisões permanentes quando estiver emocional. Esse conselho se provaria mais valioso do que eu poderia imaginar. Crescer em ambiente militar significava mudar a cada poucos anos. Lackland AFB no Texas, seguir em Nova Jersey, Hanstein na Alemanha por 3 anos, depois Shaw AFB na Carolina do Sul para a última designação do meu pai. As mudanças constantes me ensinaram a ser adaptável e autossuficiente. Você aprende a não se apegar demais a lugares ou pessoas porque sabe que vai partir eventualmente. Depois do ensino médio, alistei-me no exército como engenheiro de combate 12 Bravo. Fiz 2 missões no Afeganistão, uma em Kandahar em 2011 e outra na província de Helmand em 2013. Nada muito louco, principalmente limpeza de rotas e desativação de IEDS, mas isso me deu uma perspectiva diferente sobre o que realmente importa na vida. Quando caras estão atirando em você, drama de relacionamento parece bem trivial. A casa que comprei é uma de 3 quartos, 2 banheiros, estilo rancho em 2 acres fora de Charlotte, a cerca de 30 minutos do escritório regional da Duke Energy. Paguei 195 mil por ela em 2018, investi cerca de 30 mil em melhorias ao longo dos anos, novo sistema de vac, cozinha atualizada com bancadas de granito. Finalizei o porão em uma oficina com elétrica adequada para meu equipamento de soldagem. É meu santuário e cada dólar investido a tornou mais valiosa e confortável. A propriedade tinha uma garagem destacada para 2 carros que converti na minha oficina principal. Tenho todo o conjunto de soldagem, ferramentas de maquinista, guincho de motor, sistema de compressor de ar, tudo necessário para reconstruir qualquer coisa mecânica. Eu restauro motocicletas clássicas como negócio paralelo, geralmente tenho 2 ou 3 em diferentes estágios de conclusão. É um trabalho terapêutico que paga bem e mantém minhas mãos ocupadas no tempo livre. Conheci Jéssica, 28 anos, mulher, há cerca de 2 anos no churrasco do meu amigo Connor. Connor trabalha no despacho da Duke Energy, cara legal que organiza festas lendárias na casa dele a cada poucos meses. Jéssica estava lá com a amiga Amanda, que namorava um dos vizinhos de Connor. Ela trabalhava como coordenadora de marketing na Morrison Creative, uma agência boutique que atendia marcas familiares, empresas de roupas infantis, fabricantes de brinquedos, creches, esse tipo de coisa. Ganhava em torno de $48 mil, mais bônus trimestrais baseados na retenção de clientes. Linda, loira, com um sorriso contagiante e o que parecia ser uma mente afiada para negócios, cerca de 1,66 m de altura, em forma por causa das aulas regulares de yoga, sempre se vestia profissionalmente, mesmo em eventos casuais. Nos conectamos imediatamente por cervejas artesanais e histórias de trilhas. Ela parecia impressionada por eu ter minha vida em ordem, carreira estável com bons benefícios, minha própria casa, metas financeiras claras, nenhuma dívida além da hipoteca que eu já havia eliminado. Os primeiros 8 meses foram incríveis. Jéssica parecia genuinamente atraída pela minha estabilidade e maturidade em comparação com os caras que ela havia namorado antes.
Finalmente um homem de verdade que tem a vida resolvida, ela dizia às amigas, alguém que não vive de salário em salário ou joga videogame o dia todo. Ela se gabava nas redes sociais de namorar alguém responsável e orientado a objetivos. Os stories dela no Instagram mostravam fotos nossas fazendo trilhas nas montanhas Blue Ridge, trabalhando em projetos na minha casa e planejando pequenas viagens pela Carolina do Norte e Tennessee. Coisas normais de casal que me faziam pensar que eu tinha encontrado alguém que valorizava as mesmas coisas que eu. Jéssica se mudou para minha casa depois de cerca de 8 meses, embora eu tenha mantido o nome dela fora de tudo, escritura, contas, seguro, tudo. Chame isso de cautela militar, mas eu já tinha visto muitos soldados serem destruídos financeiramente por mulheres que não contribuíam em nada mas esperavam metade de tudo quando os relacionamentos terminavam. A mudança dela foi gradual. Começou com uma escova de dentes e algumas roupas extras, depois mais roupas, depois móveis que ela queria acrescentar para fazer parecer nosso lar. Eu deixei ela redecorar o quarto de hóspedes e o banheiro, mas as áreas principais da casa e minha oficina permaneceram exatamente como estavam. Ela às vezes reclamava das minhas escolhas de decoração masculinas, mas eu me mantive firme. Olhando para trás, havia sinais de alerta desde o começo que escolhi ignorar porque estava apaixonado pela mulher que pensei que ela era. O maior sinal foi a obsessão que ela desenvolveu em controlar minhas escolhas reprodutivas. Começou de repente, com comentários sobre como era inteligente sermos cuidadosos com anticoncepcionais, como ela não estava pronta para ter filhos ainda, mas talvez quisesse no futuro, quando o momento fosse melhor. Uma conversa normal de casal que todo relacionamento tem, mas depois isso escalou para algo muito mais calculado. Ela fazia comentários direcionados sobre homens que tinham bebês acidentais com ex-namoradas, chamando-os de presos e estúpidos por não assumirem o controle da própria fertilidade. Ela me enviava artigos sobre vasectomia sendo a escolha responsável para homens modernos e como casais evoluídos tomavam essas decisões juntos em vez de deixar a reprodução ao acaso. Começou a salvar artigos sobre opções de contracepção masculina e deixava abertos no laptop quando eu passava por perto. Só uma leitura interessante, dizia ela quando eu percebia. Adoro como alguns casais estão se tornando progressistas no planejamento familiar. Outro sinal de alerta era a obsessão dela com o ex-namorado Trevor. Ela falava dele constantemente, não de forma saudosa como se sentisse falta, mas de um jeito estranho e comparativo que me fazia sentir como se estivesse sendo avaliado contra algum padrão que ele havia estabelecido. Trevor sempre foi tão bom em planejar com antecedência, ela dizia quando eu esquecia de fazer reservas de jantar. Trevor entendia que às vezes é preciso fazer sacrifícios pelo relacionamento, comentava quando eu questionava suas sugestões mais caras para viagens de fim de semana. Trevor trabalhava como gerente regional de vendas na Medtronic, uma empresa de dispositivos médicos com sede em Charlotte. Dirigia um BMW Série 3 alugado, morava em um loft moderno no centro da cidade que provavelmente custava $2.800 por mês e mantinha uma presença no Instagram que gritava jovem profissional bem-sucedido. Jéssica me mostrava as postagens dele com jantares caros em restaurantes sofisticados e viagens de fim de semana para Asheville ou Charleston, sempre com comentários sobre o quanto ele era ambicioso e sofisticado. Não que eu esteja comparando, ela sempre acrescentava rapidamente, só acho bom quando as pessoas têm motivação e visão para o futuro. O terceiro grande sinal de alerta era como ela ficava defensiva e manipuladora sempre que eu questionava qualquer coisa sobre o comportamento ou as decisões dela. Quando mencionei que não me sentia confortável com ela tomando café com Trevor a cada poucas semanas, ela imediatamente me acusava de ser inseguro e controlador. Pessoas saudáveis podem manter amizades com seus ex-parceiros, ela me dava sermão. Isso mostra maturidade emocional e bons limites. Não vou deixar o seu ciúme ditar com quem posso ser amiga. Depois dessas discussões, ela fazia postagens nas redes sociais sobre masculinidade tóxica e homens que tentam isolar suas parceiras de seus sistemas de apoio. Nunca nada direto o suficiente para ser obviamente sobre mim, mas o timing deixava claro o que ela estava insinuando. Quando eu tentava discutir nossos arranjos financeiros, quanto ela deveria contribuir para as despesas da casa, se o nome dela deveria estar em alguma conta, ela encerrava a conversa me chamando de obcecado por dinheiro e incapaz de ver o quadro maior da parceria. O amor não é sobre manter pontuações, dizia ela, mesmo que eu fosse o único pagando hipoteca, contas de serviços, seguro, impostos de propriedade e a maioria das compras de supermercado, enquanto ela contribuía talvez $400 por mês com sua parte das despesas. Mas eu estava apaixonado e me convenci de que eram apenas pequenas questões de compatibilidade que poderíamos resolver com melhor comunicação. Com o tempo, o pedido de casamento aconteceu na véspera de Natal.
Eu vim economizando há meses para comprar o anel perfeito para ela, um solitário de 1,5 kg da Reid Juvelers que me custou $8.200 após impostos. Pesquisei cortes, clareza, gradações de cor, tudo nos mínimos detalhes. Queria algo que deixasse as amigas dela com inveja e mostrasse o quanto eu estava sério sobre o nosso futuro. Pedi ela em casamento durante uma viagem de fim de semana para Asheville, no mesmo mirante da montanha onde havíamos falado sobre o futuro pela primeira vez, Crag Pinnacle, a cerca de 1 hora de carro da cidade, vista perfeita das montanhas Blue Ridge se estendendo até o horizonte. Planejei tudo cuidadosamente, botas de trilha para o caminho, champanhe gelado em um cooler, fotógrafo escondido nas proximidades para registrar o momento. Ela disse sim, chorou lágrimas de felicidade e imediatamente começou a transmitir o pedido de casamento ao vivo no Instagram antes mesmo de eu me levantar do joelho. Pessoal, Mark acabou de pedir em casamento e eu estou literalmente tremendo, ela gritou no celular enquanto eu ainda segurava a caixinha do anel. É isso que o amor verdadeiro parece, quando as duas pessoas fazem o trabalho para crescerem juntas. A transmissão ao vivo teve mais de 4.000 espectadores e centenas de comentários em poucos minutos. Ela passou todo o nosso jantar de celebração no Grove Parking respondendo mensagens e planejando como documentar nossa jornada de noivado em vez de conversar comigo sobre os planos de casamento ou nosso futuro juntos. O planejamento do casamento começou de fato depois do ano novo e foi então que o verdadeiro plano de Jéssica começou a se revelar. Estive pensando em algo muito importante para o nosso futuro, disse ela durante o jantar em meados de fevereiro, usando aquele tom sério que sempre significava que vinha planejando essa conversa há semanas. O que é, amor? Perguntei. Quero que você faça uma vasectomia antes do casamento. Quase engasguei com meu bife. O quê? Por que você iria querer isso? É prático e moderno. Eu não quero filhos agora, talvez não por anos, e assim não precisamos nos preocupar com acidentes ou eu ter que lidar com efeitos colaterais de anticoncepcionais para sempre. Ela estava com o celular na mão me mostrando artigos que havia salvo nas últimas semanas. Olha, isso está se tornando realmente popular entre casais progressistas que querem ter controle total sobre suas escolhas reprodutivas. Jéssica, isso é uma cirurgia permanente, e se mudarmos de ideia depois e quisermos filhos? Essa é a parte mais bonita, ela parecia genuinamente empolgada por eu ter perguntado. Se decidirmos que queremos filhos mais tarde, podemos usar um doador de esperma e fazer fertilização in vitro. É muito mais controlado e intencional dessa forma. Estaríamos escolhendo exatamente quando e como ter filhos em vez de deixar ao acaso biológico. Algo nessa forma de falar me pareceu fundamentalmente errado. Por que usaríamos o esperma de outro homem se quisermos filhos? Por que não apenas reverter a vasectomia? As reversões nem sempre são bem-sucedidas e a fertilização in vitro tem taxas de sucesso muito melhores de qualquer forma. Além disso, usar um doador significa que podemos escolher alguém com ótima genética, inteligente, atlético, histórico familiar saudável. É como melhorar o potencial dos nossos filhos em vez de simplesmente aceitar qualquer combinação genética aleatória que possamos produzir. A maneira como ela disse melhorar fez minha pele arrepiar. Você quer usar o esperma de outro homem para termos filhos? Não se trata do esperma, trata-se da gravidez e de criar a criança juntos. O material genético é apenas biologia, o amor e a paternidade é que realmente fazem uma família. Ela estendeu a mão sobre a mesa para segurar a minha. Isso é sobre nós sermos intencionais e inteligentes sobre o nosso futuro em vez de apenas esperar pelo melhor. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar sobre uma decisão tão importante. Aparentemente, essa foi a resposta errada. Tempo para pensar sobre o quê? É um procedimento ambulatorial simples que leva 30 minutos, você estaria de volta ao trabalho em 2 dias. A voz dela tinha um tom afiado. Não estou pedindo que você sacrifique nada importante, apenas faça uma escolha inteligente que beneficie a ambos. Nas semanas seguintes, Jéssica lançou uma campanha de pressão em grande escala para me convencer a fazer a vasectomia. Ela imprimia artigos sobre masculinidade esclarecida e homens que priorizam o conforto da parceira acima do próprio ego. Marcou consultas com a ginecologista para discutir opções de planejamento familiar e voltou para casa com folhetos sobre procedimentos de vasectomia e tempos de recuperação. Agendou uma consulta com o Dr. Patterson, um urologista em Charlotte, sem me contar antes. Eu só queria obter informações, explicou quando encontrei a confirmação da consulta no e-mail dela. Ele pode responder a todas as suas perguntas e tranquilizá-lo sobre o procedimento. Quando continuei hesitando e fazendo perguntas, ela começou a ficar desagradável sobre isso. Você está sendo egoísta e egocêntrico, dizia durante as discussões.
Isso é sobre o que é melhor para nós dois e para o nosso futuro, mas você está muito focado no seu orgulho masculino para ver claramente. Para as amigas e conhecidos em comum, ela enquadrava minha hesitação como eu pensando com o meu pau em vez de ser prático sobre planejamento familiar. Ela postava stories no Instagram sobre relacionamentos modernos exigirem sacrifício de ambos os parceiros, com implicações claras sobre o tipo de sacrifício ao qual ela se referia. Alguns homens entendem que amor significa colocar as necessidades da parceira em primeiro lugar, dizia, geralmente enquanto me mostrava algo que Trevor havia postado sobre seu último sucesso nos negócios ou viagem de fim de semana. A pressão se intensificou à medida que a data do casamento se aproximava. Jéssica havia marcado a cerimônia para 20 de maio no Sheffield Country Club, um local que nos custou $9.800 pelo dia. Ela queria que a vasectomia fosse feita até março para que eu estivesse totalmente recuperado e pronto para a lua de mel na época do casamento. Quando eu disse que ainda não estava pronto para tomar uma decisão tão permanente, ela teve um colapso completo em nossa cozinha em uma terça-feira à noite. Você não me ama, soluçou, jogando panos de prato como uma criança fazendo birra. Se você me amasse, gostaria de fazer isso por nós. Você só está sendo teimoso e egoísta porque não consegue lidar com o fato de eu ter voz em nossas escolhas reprodutivas. Ela se trancou no quarto por 3 horas, depois saiu para postar um longo story no Instagram sobre parceiros que tomam decisões unilaterais no relacionamento e sobre reconhecer quando alguém não está pronto para um compromisso em nível de casamento. A mensagem estava cristalina: ou eu fazia vasectomia ou ela consideraria acabar com o noivado. Eu me sentia preso entre perder a mulher que amava e tomar uma decisão médica permanente que me parecia fundamentalmente errada. O casamento estava a 2 meses de distância, já tínhamos pago $12.000 em depósitos, enviado 120 convites, contratado fornecedores, reservado blocos de hotel para convidados de fora da cidade. Meus pais já haviam tirado férias e reservado seus voos da Carolina do Sul. Como eu poderia jogar fora 2 anos e milhares de dólares por causa do que Jéssica continuava insistindo ser um procedimento médico simples que mostra que você confia em mim? Mas a voz do meu pai continuava ecoando na minha cabeça: nunca deixe ninguém pressionar você a tomar decisões permanentes quando estiver emocional. Foi quando meu instinto começou a gritar que havia algo seriamente errado com toda essa situação. O comportamento de Jéssica se tornou cada vez mais suspeito à medida que o casamento se aproximava e minha resistência à vasectomia continuava. Ela saía para noites com Amanda ou amigas do trabalho e voltava mais tarde do que o esperado com explicações elaboradas sobre onde tinham estado. Começou a proteger o celular com senha e a ficar na defensiva quando eu olhava para a tela enquanto ela digitava. As reuniões de marketing dela se tornaram mais frequentes e duravam mais tempo. Jantar com o cliente da Little Sprouts da Ikari, dizia, chegando em casa às 10 da noite em uma terça-feira. Estávamos revisando toda a estratégia de mídia social para o próximo trimestre. Mas quando eu fazia perguntas específicas sobre esses clientes ou projetos, as respostas dela eram vagas e inconsistentes. Dizia estar trabalhando em uma campanha para uma empresa de brinquedos em uma semana e depois mencionava um cliente completamente diferente na próxima vez que eu perguntava. O ponto de ruptura veio em uma quinta-feira à noite no início de abril. Jéssica havia saído para o que deveria ser um jantar de 2 horas com sua amiga da faculdade Amanda para discutir alterações nos vestidos das damas de honra. Ela chegou em casa às 11h45 da noite dizendo que tinham perdido a noção do tempo conversando e planejando detalhes da despedida de solteira, mas a história dela não batia. Disse que tinham ido ao Romanos do Centro, mas o histórico do GPS na nossa conta compartilhada do Google mostrava que ela tinha estado do outro lado da cidade, perto do bairro South End, especificamente próximo ao complexo de apartamentos de Trevor na East Boulevard. Quando mencionei que Romanos parecia uma escolha estranha para um jantar casual, ela ficou imediatamente na defensiva. Acabamos mudando os planos e indo a outro lugar. Por que você está me interrogando sobre cada detalhe? Naquela noite, enquanto Jéssica estava no chuveiro lavando o que cheirava distintamente a colônia masculina, o celular dela acendeu no criado mudo com uma notificação de mensagem de texto. Normalmente eu nunca olharia o celular dela, respeito privacidade e confiança, mas a prévia da mensagem fez meu sangue gelar. Então, quando começamos a tentar? Mal posso esperar para ver você grávida. O remetente estava salvo como T coração vermelho nos contatos dela. Minhas mãos estavam literalmente tremendo quando peguei o celular. A notificação era de Trevor. Rolei para cima na conversa e o que encontrei me deixou fisicamente enjoado.
Semanas de mensagens sobre o caso deles em andamento, Jéssica dizendo a ele que me faria fazer a vasectomia para que ele pudesse ser o verdadeiro pai quando decidissem ter filhos. Discussões detalhadas sobre sincronizar a gravidez dela com o nosso casamento para que eu presumisse que a criança era minha e a sustentasse financeiramente sem nunca saber a verdade. A troca mais condenatória foi da semana anterior. Jéssica, Mark ainda está sendo teimoso sobre a vasectomia, mas vou desgastá-lo. Uma vez que ele estiver estéril, estamos prontos. Ele vai ser um ótimo provedor enquanto você me dá os bebês que eu realmente quero. Trevor, você é mãe e eu amo isso. Mal posso esperar para vê-lo trocando fraldas dos meus filhos. Jéssica, ele é tão ingênuo que chega a ser triste. Continua falando sobre nossos futuros filhos quando nunca vai ser pai de nada. Você vai ser o verdadeiro papai. Havia fotos também, imagens íntimas dos dois juntos que ela havia enviado para ele, capturas de tela de nossas conversas privadas em que ela zombava das minhas preocupações sobre a vasectomia, até mensagens de voz em que ria sobre como era patético eu confiar nela completamente. A mensagem mais repugnante era um áudio de 3 dias antes. Ele realmente me perguntou de novo por que não podíamos simplesmente reverter a vasectomia mais tarde se quiséssemos filhos. Eu disse a ele que as reversões não são confiáveis. Mas na verdade só quero que ele fique permanentemente estéril para não haver chance de acidentes. Assim sei 100% que qualquer bebê será seu e ele nunca vai suspeitar de nada porque vai pensar que não pode ter filhos. A traição era completa, calculada e sociopata. Ela não estava apenas traindo, estava planejando me enganar para criar os filhos de outro homem enquanto acreditava que era infértil. Ela ia me deixar viver acreditando que eu tinha algum problema médico, quando na verdade ela teria me esterilizado deliberadamente para a conveniência de outro homem. Eu fiz capturas de tela de tudo e encaminhei para meu e-mail pessoal antes que ela saísse do banho. Minhas mãos tremiam de raiva, descrença e uma espécie doentia de clareza sobre quem eu realmente estava prestes a me casar. Quando Jéssica voltou para o quarto enrolada na toalha, eu estava sentado na beira da cama fingindo assistir ao noticiário da noite. Ela beijou minha testa e se enfiou debaixo das cobertas como se nada tivesse acontecido. Como foi o jantar com Amanda? Perguntei casualmente. Ótimo, acabamos conversando por horas sobre logística do casamento e coisas da vida. Você sabe como é. Quando não vê alguém há um tempo, o tempo simplesmente voa. Cada palavra era uma mentira entregue com perfeita sinceridade. Fiquei acordado a maior parte da noite olhando para o teto e tentando processar toda a dimensão do que havia descoberto. Na manhã seguinte, depois que Jéssica saiu para o trabalho na Morrison Creative, liguei para a Duke Energy dizendo que estava doente e passei o dia documentando tudo e planejando minha resposta. Encaminhei todas as capturas de tela para uma conta de e-mail segura e imprimi cópias físicas das conversas mais condenatórias. Em seguida, contratei um investigador particular. Bill Morrison, sem relação com a empresa de Jéssica, era um detetive aposentado da polícia de Charlotte Mecklenburg que agora dirigia seu próprio serviço de investigação. Seu escritório ficava em uma galeria comercial na Independence Boulevard, nada sofisticado, mas suas credenciais eram impressionantes. 28 anos na força, especializado em casos de fraude e adultério. Filho, em 3 décadas investigando cônjuges infiéis, já vi algumas manipulações frias, mas esse esquema de vasectomia é calculado em outro nível, disse Bill depois que mostrei as mensagens de texto. Ainda bem que você descobriu antes do casamento. Como quer lidar com isso? Quero provas irrefutáveis de tudo, fotos, vídeos, mais mensagens de texto, registros financeiros, o que for preciso para documentar toda a extensão do que eles vêm fazendo. Bill começou a trabalhar imediatamente. Em uma semana, ele tinha fotos de vigilância de Jéssica e Trevor entrando juntos no apartamento dele várias vezes. Registros de cartão de crédito mostrando que ela vinha pagando pelas estadias em hotéis com dinheiro da nossa conta conjunta e ainda mais conversas de texto que ele recuperou por meio de perícia digital nas contas de backup dela. As provas eram esmagadoras e inegáveis. Fotos deles se beijando em estacionamentos de restaurantes, entrando juntos em quartos de hotel, fazendo compras como se fosse uma viagem romântica de fim de semana. Registros financeiros mostrando que Jéssica havia gasto mais de $2.800 do nosso fundo de casamento em jantares românticos e estadias de hotel com Trevor. Mas eu não confrontei Jéssica ainda. Em vez disso comecei a planejar algo muito mais estratégico e devastador. Primeiro entrei em contato com a namorada de Trevor. Sim, Trevor tinha uma namorada, uma enfermeira chamada Kate que trabalhava no Atrium Health Carolinas Medical Center. Encontrei-a através de investigação nas redes sociais e enviei uma mensagem cuidadosamente redigida. Oi Kate, aqui é Mark, noivo da Jéssica. Acho que precisamos conversar sobre Trevor e Jéssica. Você poderia me ligar quando tiver um tempo? Tenho informações que acho que você deve ver. Ela ligou em menos de 2 horas.
Mark, eu tenho ficado absolutamente louca me perguntando se estava imaginando coisas. Trevor tem agido de forma tão estranha há meses, ligações secretas, ficando fora até tarde com explicações elaboradas, dizendo que precisa trabalhar nos fins de semana quando eu sei que a Meditronic não tem exigências de fim de semana. Enviei a ela algumas das capturas de tela menos explícitas como prova. O silêncio do outro lado da linha durou quase um minuto inteiro. Aquele desgraçado, ela finalmente sussurrou, aquele completo filho da puta. Estou pagando metade do aluguel dele há 8 meses enquanto ele me trai e planeja engravidar outra mulher. Concordamos em nos encontrar pessoalmente no dia seguinte em uma cafeteria em South End. Kate acabou sendo uma mulher inteligente, direta, de pouco mais de 30 anos, que estava tão traída e furiosa quanto eu. Ela trouxe suas próprias provas, cobranças suspeitas nos cartões de crédito de Trevor, dados de localização do celular mostrando lugares onde ele tinha mentido sobre estar e fotos que ela havia encontrado escondidas no laptop dele. Mark, eu quero que eles paguem por isso, disse Kate, com lágrimas de raiva nos olhos. Não apenas terminar quietamente e deixá-los seguir com suas vidas, eu quero que eles enfrentem consequências reais pelo que nos fizeram. Foi então que o plano realmente começou a tomar forma. Decidi fingir que estava jogando junto com o esquema de Jessica enquanto secretamente preparava a mais devastadora exposição pública possível. Eu disse a ela que finalmente havia decidido fazer a vasectomia e ela ficou absolutamente radiante. Meu Deus, amor, estou tão orgulhosa de você, disse quase pulando de alegria, sabia que você iria mudar de ideia quando pensasse racionalmente. Isso vai tornar nosso casamento muito mais forte e intencional. Ela imediatamente começou a se gabar para as amigas sobre como tinha vencido e que eu finalmente tinha tomado a decisão madura para o nosso relacionamento. Seus stories no Instagram estavam cheios de referências vagas a parceiros que ouvem, crescem e amam, vencendo o ego. Mas em vez de marcar uma consulta médica, marquei uma reunião com um advogado de direito de família. Também comecei a planejar o que se tornaria o maior desastre de casamento da história das redes sociais de Charlotte. O casamento estava marcado para 20 de maio no Chatfield Country Club, um local que nos custou $9.800 pelo dia, incluindo mesas, cadeiras e iluminação básica. Jessica havia passado meses planejando cada detalhe para ser perfeito no Instagram. Só as flores custaram $3.800. Ela contratou um fotógrafo profissional por $2.200 e um videomaker por $1.800. Especificamente para capturar conteúdo para seus canais de mídia social e para o negócio de planejamento de casamentos que queria abrir depois que nos casássemos. Todo aquele esforço e gasto estavam prestes a sair pela culatra da maneira mais espetacular possível. Eu disse a Jéssica que queria tornar a recepção do casamento ainda mais especial com uma apresentação de slides única, fotos nossas crescendo, marcos do relacionamento, memórias de família, histórias engraçadas de amigos, tudo. Ela adorou completamente a ideia e me deu controle criativo total sobre o projeto. Que doce, amor, mal posso esperar para ver o que você vai preparar. Certifique-se de incluir algumas das minhas melhores fotos do Instagram. Quero que todos vejam como nossa história de amor tem sido incrível. Talvez adicione alguns daqueles vídeos fofos das nossas trilhas também. O que Jéssica não sabia era que o slideshow contaria uma história muito diferente da narrativa romântica que ela esperava. Passei 3 semanas criando uma obra-prima de humilhação pública. A primeira metade seria exatamente o que ela esperava, fotos doces do nosso relacionamento, fotos de família, momentos fofos de casal que fariam a plateia pensar que estavam assistindo a uma apresentação de casamento normal. Mas a segunda metade seria pura evidência documentada, capturas de tela das mensagens dela com Trevor, fotos que o investigador particular havia tirado deles juntos, até gravações de áudio das mensagens dela falando sobre o plano da gravidez e o quanto eu estava alheio a tudo. Também combinei com Kate, que compareceria ao casamento como minha convidada surpresa. Trevor não sabia que ela tinha descoberto o caso, então a presença dele na minha festa de casamento criaria a tempestade perfeita quando a verdade viesse à tona. A peça técnica final era crucial. Meu padrinho Derek trabalha para um banco local e me ajudou a configurar um sistema de backup remoto para o slideshow. Se alguém tentasse parar a apresentação ou desligar o projetor, o conteúdo continuaria automaticamente sendo transmitido para um site de backup que qualquer celular no local poderia acessar pela rede Wi-Fi. Testamos várias vezes para garantir que fosse à prova de falhas. Na semana anterior ao casamento, o comportamento de Jéssica atingiu níveis máximos de empolgação e engano. Ela passava todas as noites finalizando os últimos detalhes com suas damas de honra, chegando em casa depois das 10 da noite dizendo que tinham estado coordenando agendas de fornecedores ou fazendo inspeções finais no local.
Ela postou um TikTok sobre casais que confiam um no outro o suficiente para terem melhores amigos do sexo oposto, que teve mais de 180 mil visualizações e gerou enormes debates nos comentários. Metade das pessoas a chamavam de progressista e madura, enquanto a outra metade dizia que a situação era estranha e inapropriada. Meu comentário favorito foi da minha irmã Amy. Garota, se você precisa de tanta validação das redes sociais para suas escolhas, talvez devesse reconsiderar as escolhas. Jéssica bloqueou Amy imediatamente e depois postou outro TikTok sobre familiares tóxicos que não conseguem lidar com crescimento e progresso. 3 dias antes do casamento, Jéssica voltou de sua última prova de vestido absolutamente radiante de empolgação. Tudo vai ser perfeito, disse ela mostrando fotos no celular. Mal posso esperar para que todos vejam como nosso casamento vai ser lindo, vai ser o dia mais memorável das nossas vidas. Com certeza vai ser memorável, respondi, o que ela interpretou como entusiasmo romântico em vez da promessa sombria que realmente era. O dia do casamento chegou com o clima perfeito de fim de primavera, 25 graus Celsius, ensolarado com uma brisa leve. Jéssica estava absolutamente deslumbrante em seu vestido de noiva de $5.200 da Kleinfeld. Sim, ela tinha insistido em comprar lá durante uma viagem a Nova York. Ela irradiava o brilho de alguém que acreditava ter manipulado com sucesso o caminho para a vida perfeita, mantendo seu caso completamente em segredo. Trevor estava entre os meus padrinhos de casamento em seu smoking alugado, com um olhar de satisfação presunçosa e verificando o celular constantemente, provavelmente trocando mensagens com Jéssica sobre os planos pós-casamento. A cerimônia em si correu bem, no pavilhão ao ar livre com vista para o campo de golfe. Jéssica escreveu seus próprios votos, naturalmente cheios de linguagem florida sobre crescer juntos através dos desafios, fazer sacrifícios por amor e construir uma família baseada em confiança, honestidade e compromisso. A ironia era tão densa que dava para cortar com uma motosserra. Ela olhou diretamente para Trevor durante várias falas que eram claramente destinadas a ele e não a mim. Prometo escolher você todos os dias, ser honesta sobre minhas necessidades e desejos e criar a família com a qual sempre sonhamos juntos. Meus votos foram simples e tradicionais, expressões de amor pela mulher que eu achava que estava me casando, não pela fraude sociopata vestida de branco diante de mim. Após a cerimônia, seguimos para o salão principal da recepção para coquetéis e jantar. O slideshow estava programado para passar durante a sobremesa, quando todos estariam sentados, relaxados e focados na tela. Kate chegou exatamente quando o jantar estava sendo servido, usando um deslumbrante vestido vermelho que combinava perfeitamente com as cores do nosso casamento. Eu havia dito a Jéssica que Derek estava trazendo um par, uma enfermeira do sistema hospitalar com quem ele tinha começado a sair recentemente. Jéssica estava tão ocupada em ser o centro das atenções que mal notou mais uma convidada. Quando foi servida a sobremesa e as luzes se apagaram para o slideshow, levantei-me para falar aos nossos 125 convidados, familiares, amigos, colegas de trabalho, amigos da faculdade, pessoas que viajaram de vários estados para celebrar conosco. Obrigado a todos por estarem aqui para celebrar este dia incrivelmente especial comigo e com Jéssica. Antes de continuarmos a festa, quero compartilhar uma apresentação que realmente captura nossa jornada juntos, a verdade completa sobre quem somos como casal e o que nosso futuro reserva. A tela do projetor iluminou-se com nosso slide de abertura, Mark e Jéssica, uma história de amor. Os primeiros 8 minutos foram exatamente o que todos esperavam, fotos nossas fazendo trilhas, cozinhando juntos na minha casa, celebrando feriados com as duas famílias, férias em Myrtle Beach nas Sock Mountains. Nossos convidados sorriam e aplaudiam em momentos particularmente fofos, acomodando-se para o que achavam que seria um típico slideshow de casamento. Então veio o slide de transição, mas toda história de amor tem capítulos ocultos. A próxima imagem era uma captura de tela da mensagem de Jéssica para Trevor. Mark ainda está sendo teimoso sobre a vasectomia, mas vou desgastá-lo, uma vez que ele estiver estéril. Estamos prontos. Suspiros começaram imediatamente a se espalhar pelo salão da recepção. O rosto de Jéssica passou de brilho nupcial para branco absoluto em meio segundo quando percebeu o que estava acontecendo. O slide seguinte mostrava uma foto de Jéssica e Trevor se beijando apaixonadamente no estacionamento do complexo de apartamentos dele, tirada pelo investigador particular com uma lente teleobjetiva. Mark, pare com isso agora, Jéssica gritou levantando-se da cadeira e quase derrubando o arranjo da mesa. Desliga isso! Mas a apresentação continuou automaticamente, mais capturas de tela de mensagens de texto, mais fotos de vigilância e então o clipe de áudio da mensagem de voz de Jéssica para Trevor. Ele vai ser um ótimo provedor enquanto você me dá os bebês que eu realmente quero. Mal posso esperar para ver a cara dele quando perceber que esteve criando seus filhos achando que era infértil.
O salão da recepção explodiu em completo caos. Os pais de Jéssica se levantaram em choque e horror. Meus pais pareciam atonitos, mas já se moviam em minha direção de forma solidária. Trevor tentou correr para a saída, mas encontrou Kate bloqueando seu caminho até a porta. Indo a algum lugar, Trevor, Kate perguntou alto o suficiente para metade da sala ouvir. Você não quer falar sobre seus planos secretos de gravidez com a noiva? Ela jogou o copo cheio de vinho diretamente no rosto dele e então se virou para se dirigir à sala. Para quem está se perguntando, eu sou a namorada de Trevor há 3 anos, ou melhor, era a namorada dele, até eu descobrir isso. Jéssica estava em completo colapso, o rímel escorrendo pelo rosto em rios negros. Isso é completamente insano, Mark, você é psicótico, essas mensagens são falsas, você as editou. Tirei meu celular e reproduzi outra gravação de áudio. Desta vez de Jéssica descrevendo em detalhes como planejava cronometrar seu ciclo de ovulação para engravidar imediatamente após nossa lua de mel e depois me convencer de que o bebê era de alguma forma meu apesar da vasectomia. Foi quando a própria mãe de Trevor, uma senhora digna de seus 60 anos que havia voado da Virgínia, caminhou até ele e lhe deu um tapa no rosto na frente de todos. Como ousa envergonhar nossa família desse jeito, seu porco nojento? O pai de Jéssica, um gerente de banco aposentado chamado Robert, aproximou-se da mesa principal com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Jéssica Marie, o que em nome de Deus você fez com esta família? Mas Jéssica não tinha terminado de se expor. Pegou o microfone da cabine do DJ e tentou assumir o controle da narrativa. Todos precisam saber que Mark é abusivo e controlador. Ele tem tentado me forçar a ter filhos quando não estou pronta. Tudo isso é vingança porque eu não quis dar a ele o que queria. Foi quando Kate avançou com seu próprio microfone que Derek havia rapidamente providenciado. Na verdade, vamos falar sobre o que Jéssica e Trevor estavam realmente planejando, disse ela tirando o celular do bolso. Eu também tenho gravações. Ela reproduziu uma mensagem de voz de Trevor descrevendo como eles iam jogar no longo prazo e me deixar sustentar os filhos deles enquanto continuavam o caso às escondidas, talvez por anos, até descobrirem como fazer a transição para ficarem juntos abertamente. A sala estava em absoluto caos. Metade dos convidados estava filmando tudo em seus celulares, o fotógrafo capturava cada momento do desastre e meu videomaker registrava tudo em resolução 4K. A outra metade se apressava para as saídas, mas não antes de tirar muitas fotos que viveriam para sempre nas redes sociais. Fiz um último anúncio para quem ainda estava lá, o bar continua aberto e totalmente pago, o buffet também está garantido. Sintam-se à vontade para ficar e se divertir enquanto resolvemos essa bagunça. Considerem uma celebração por eu ter desviado da maior bala da minha vida. Cerca de 40 pessoas ficaram, principalmente minha família, meus amigos mais próximos e alguns parentes que queriam um assento na primeira fila para o drama contínuo. Os outros 85 convidados saíram imediatamente, mas não antes de documentarem tudo para suas próprias contas nas redes sociais. Jéssica me encurralou perto da mesa de presentes enquanto a equipe do local começava a limpeza. Mark, por favor, podemos resolver isso. Eu cometi erros, mas eu te amo. Podemos ir para a terapia de casal. Você ama a minha casa, a minha renda e o seu plano de me enganar para criar os filhos de outro homem. Corrigi mostrando a ela outra captura de tela. Trevor é o verdadeiro pai, eu sou apenas o salário e o idiota. Não é assim, eu estava confusa. Trevor me manipulou para acreditar em coisas que não eram verdade. Jéssica, eu tenho 4 meses de provas mostrando que você planejou esse esquema inteiro nos mínimos detalhes. Você iniciou a maioria dessas conversas, programou seu caso de acordo com o seu ciclo de ovulação, literalmente me chamou de provedor ingênuo e riu de como era patético eu confiar em você completamente. Ela desmoronou por completo, caindo em uma das cadeiras da recepção em seu vestido de $5.200. O que acontece agora? Agora você vai ter que explicar a todos por que tentou me manipular a uma esterilização permanente para poder engravidar secretamente do seu ex-namorado. Vai ter que lidar com o fato de que cada vídeo desse desastre já está viralizando nas redes sociais. E vai ter que descobrir como reconstruir sua vida sem a minha casa, a minha renda ou o meu apoio. Afastei-me, deixando-a chorando enquanto seus pais tentavam processar toda a dimensão do que a filha havia feito. O meu trabalho é parecer bem e apoiar-te. Ela disse isso enquanto desfilava no meu Audi. A melhor amiga dela expôs, eu retirei tudo de volta e agora 2 caçadoras de ouro são inimigas em vez de melhores amigas. Muito bem, Reddit, então vou direto ao ponto. Eu, Jacob, 34 anos, homem, trabalho como analista de cibersegurança, ganho bem, tenho meu próprio condomínio, sem dívidas, sem colegas de quarto, sem complicações. Trabalhei duro pelo que tenho e não preciso de ninguém para segurar a minha mão na vida.
Não digo isso para me gabar, digo porque explica por que toda a situação com a minha ex-namorada Amanda, 29 anos, mulher, foi do jeito que foi. Nós nos conhecemos há pouco mais de um ano, numa festa de inauguração de casa de uns amigos. Ela era uma daquelas garotas que entram numa sala e fazem questão de que todos percebam. As coisas avançaram rápido, encontros, viagens, presentes. Não sou contra mimar uma garota se ela merece, no começo, achei que ela merecia. Ela trabalhava em marketing, sempre falando de campanhas e eventos de networking e tinha aquela energia determinada que a fazia parecer ambiciosa. Então pensei, por que não? Eu tenho dinheiro, ela tem a aparência e a personalidade, parecia uma boa combinação. Depois de uns 6 meses ela se mudou para o meu condomínio, foi ideia dela, disse que basicamente já estávamos morando juntos, então melhor oficializar. Eu não discuti, tenho 2 quartos, muito espaço e, honestamente, tornou as coisas mais fáceis. As contas de supermercado ficaram mais baratas, as contas de serviços públicos quase não mudaram e pareciam um passo adiante. Só que Amanda era uma daquelas pessoas que sempre tinham que exibir tudo, não se contentava em apenas estar num relacionamento, tinha que mostrar às pessoas que estava no Instagram dela virou uma vitrine de jantares, férias, presentes, tudo com legendas como, ele me trata como uma rainha. E então havia Hailey, a melhor amiga dela da faculdade. Na primeira vez que Amanda nos apresentou, eu já soube que tipo de pessoa Hailey era. Sorriso falso, risada falsa e olhos que me avaliavam como se estivessem verificando uma etiqueta de preço. Amanda não disse apenas, este é Jacob, meu namorado, ela foi além com, este é Jacob, ele trabalha em cibersegurança, possui o próprio condomínio e é basicamente o cara mais inteligente que conheço. Lembro de pensar, boa introdução, mas também me perguntando por que meu resumo do LinkedIn acabou de ser lido em voz alta no Brunch. Hailey sorriu e disse, uau Amanda, você realmente ganhou na loteria, e depois as duas riram como se fosse uma piada interna. Isso virou padrão sempre que Hailey estava por perto. Amanda se gabava de mim, não de mim como pessoa, mas do que eu fornecia, como se eu fosse um serviço de assinatura que ela adorava exibir. Não me entenda mal, eu não ficava chateado com isso, eu sei o meu valor com ou sem os comentários de Amanda, mas isso me deu uma leitura inicial de como as duas funcionavam. Hailey era animadora de torcida, Amanda a personagem principal e eu o adereço brilhante que elas adoravam mostrar. Mesmo assim, eu deixava rolar, porque sejamos realistas, relacionamentos sempre têm um pouco de dar e receber, ela queria os holofotes, eu não ligava para atenção, ela gostava de jantares caros, eu gostava de boa comida de qualquer forma, ela queria um carro novo. Achei que precisava de algo confiável para o trabalho, então quando a surpreendi com o áudio que ela vinha insinuando, ela quase chorou, disse que eu era o cara mais atencioso do mundo, para mim era apenas uma terça-feira. E antes que pergunte, não coloquei no nome dela, sou generoso, não estúpido. O carro, o condomínio, o cartão de crédito que deixei com ela para emergências, tudo estava atrelado a mim, ela gostava de agir como se fosse nosso, mas legalmente não era. Eu não ia dar a ninguém o poder de destruir minhas finanças só porque sorriam bonito. Mas morando juntos comecei a perceber as diferenças na forma como víamos as coisas, eu cobria os serviços, internet, a maioria das contas grandes, ela contribuía às vezes com as compras, talvez comprava comida pronta de vez em quando, mas se você fosse detalhar, eu arcava com cerca de 95% da nossa vida. Isso me incomodava? Não muito, eu podia pagar, mas o que se destacava era a maneira como ela falava sobre isso. Em vez de agradecer, ela girava a narrativa como se isso fosse o que deveria ser. É isso que um homem de verdade faz, dizia, como se estivesse lendo um manual. Uma noite perguntei, e o que a mulher deveria fazer? Sem hesitar, ela respondeu, parecer bonita e apoiá-lo, cara séria, sem ironia. Foi aí que comecei realmente a prestar atenção. Veja, não preciso de agradecimentos constantes, mas presta atenção em atitudes. A vibração da Amanda era de que o meu sucesso era apenas a base do que ela merecia. Hailey não era muito melhor, sempre brincava dizendo que precisava encontrar o próprio Jacob, enquanto me olhava de lado à mesa. Elas ficavam lá incentivando uma a outra, falando sobre como os homens sempre deveriam prover e rindo de quem não fazia isso. Do meu ponto de vista, elas viviam no próprio mundinho, duas rainhas delirantes coroando a si mesmas como realeza, enquanto ignoravam o fato de que o castelo era meu. Eu me senti usado? Naquele ponto eu estava ocupado demais observando para realmente sentir isso, porque quando alguém é tão arrogante, você não precisa expô-lo, eles mesmos se expõem. Tudo o que você tem que fazer é ser paciente, e paciência é meio que a minha especialidade na minha área de trabalho. Em cibersegurança você aprende rápido que as pessoas se entregam se você apenas sentar e observar.
Não importa se são hackers tentando passar pelos firewalls ou namoradas agindo como se fossem COR da sua carteira, é o mesmo jogo. Seja paciente, identifique os padrões e então faça seu movimento. No começo eu nem estava procurando problemas, a vida era confortável, Amanda tinha o carro, as joias, as infinitas selfies. Ela passava metade do tempo em eventos de trabalho e a outra metade planejando legendas para o Instagram, como se estivesse construindo uma marca. Eu estava focado na minha própria rotina, os meus salários continuavam a entrar, as contas estavam pagas, e honestamente, eu não tinha muito do que reclamar. Mas a questão sobre pessoas como Amanda é que elas não conseguem evitar se atrapalhar, querem tudo o tempo todo e, eventualmente, tropeçam nas próprias mentiras. O primeiro sinal de alerta foi a fatura do cartão de crédito. Eu tinha dado a ela acesso a um dos meus cartões para emergências, palavra-chave emergências, combustível, compras de supermercado, talvez um jantar se eu estivesse trabalhando até tarde. Esse era o acordo. Uma noite entrei para dar uma olhada e o que vejo? $180 em algum bar na cobertura que eu nunca tinha ouvido falar, outros $95 em um restaurante de sushi que eu sabia que ela não gostava e uma cobrança aleatória de $60 em uma cafeteria do outro lado da cidade. Então perguntei casualmente, ei, o que é isso aqui? Ela me fez aquela cara de inocente com olhos arregalados. Ah, foi um almoço de trabalho ou a Hayley que me arrastou, eu nem queria ir. Claro, porque a Hayley é totalmente o tipo de pessoa que pede 2 coquetéis caros e coloca na conta dos outros. Eu não insisti, apenas guardei mentalmente. Depois veio o comprovante do hotel, esse me fez rir. Encontrei enfiado no bolso lateral do Audi quando estava limpando o carro. Estacionamento com manobrista de um hotel no centro, não era nenhum motel duvidoso, era o tipo de lugar para onde as pessoas vão quando querem se sentir sofisticadas por uma noite. Perguntei a ela sobre isso depois, só para vê-la se contorcer, e ela me soltou. Ah, isso foi de um seminário de marketing, eu e a Hayley ficamos lá para estarmos mais perto do centro de convenções. Eu quase bati palmas, ótima atuação, 10 de 10 em confiança, só tinha um problema, eu sabia com certeza que a Hayley estava trabalhando em turno duplo como garçonete naquele fim de semana, ela até tinha postado o cronograma no story público. A garota não conseguia pagar nem um brunch, quanto mais um seminário de marketing. Mais uma vez não confrontei, apenas sorri e disse que faz sentido, porque se você quer a verdade, não deve bater a porta, você a deixa escancarada e espera que a pessoa continue passando por ela. Enquanto isso, Amanda estava ficando mais ousada, chegando em casa cada vez mais tarde, grudada no celular, sempre cansada demais para falar sobre o dia dela. Começou a se vestir diferente também, roupas novas, saltos nos quais não sabia andar, perfume forte o suficiente para esvaziar o corredor. Ela justificava dizendo que era para o networking, certo? Porque todo mundo sabe que os clientes só respeitam você se parecer que a Sephora explodiu em cima de você. A cereja do bolo foi a maneira como começou a falar comigo. Pequenas provocações aqui e ali. Você trabalha demais. Você está acomodado. Acomodado era a palavra favorita dela. Como se ter uma carreira estável, sem dívidas e o meu próprio apartamento aos 28 anos fosse algum tipo de insulto. Ela queria mais ambição, tradução, queria o estilo de vida de um milionário sem realmente fazer nada para consegui-lo. Eu deixava ela falar, só sorria e pensava que continue acreditando nisso. E então a Hayley começou a agir de forma estranha, me mandava mensagens do nada perguntando se Amanda estava em casa ou o que eu estava fazendo, pequenas coisas que não faziam sentido. Uma vez ela foi direta e perguntou, você acha que algum dia vai pedir Amanda em casamento? Eu ri e disse, por quê? Está com ciúmes? Ela só respondeu com um emoji piscando. Foi nesse momento que percebi que algo estava errado. Se a Hayley estava pescando informações, não era porque se importava com a felicidade da Amanda, era porque queria saber onde ela mesma se encaixava na história. A garota praticamente babava toda vez que via minhas chaves do carro. Então decidi testar as duas, nada dramático, apenas pequenas jogadas. Parei de cobrir os extras, sem presentes aleatórios, sem jantar e surpresa. Eu queria ver como a Amanda reagiria e, como um relógio, ela começou a fazer birra, nós nunca saímos mais, você costumava me surpreender mais. Não era sobre mim, era sobre as vantagens que estavam secando. E a Hayley, ela intensificou a paquera, mais elogios, mais toques acidentais quando estava por perto, como se achasse que eu me cansaria da Amanda e simplesmente trocaria por ela. Aviso de realidade, eu não faço dograde.
Eu ainda não disse nada. Essa é a parte em que a maioria dos caras estraga tudo. Eles sentem o cheiro de algo errado e explodem cedo demais, sem provas, sem plano, apenas emoção. E aí são pintados como namorado louco enquanto a garota sai limpa. Eu não. Eu queria provas, provas duras, inegáveis, algo tão sólido que Amanda não pudesse distorcer, que a Hayley não pudesse justificar e que ninguém pudesse questionar. Porque paciência não é apenas esperar, é montar a armadilha peça por peça até que a única saída seja para baixo. E eu já estava quase lá, tinha as pistas, as inconsistências, as pequenas mentiras que não fechavam. Tudo o que faltava era alguém burro o suficiente para me entregar o resto do quebra-cabeça. E, como um relógio, essa pessoa foi a Hayley. Começou com uma mensagem aleatória no Instagram: "Ei, podemos nos encontrar? Preciso falar com você sobre a Amanda." Sem contexto, sem detalhes, só isso. Fiquei olhando por um minuto, meio sorrindo. A mesma Hayley que passava metade do tempo elogiando a Amanda de repente queria uma conversa séria comigo. Isso ia ser interessante. Nós nos encontramos numa cafeteria no centro. Ela chegou atrasada fingindo estar nervosa, mas tentando demais parecer inocente, cílios falsos, sorriso falso, o pacote completo. Sentou-se na minha frente mexendo no celular como se estivesse prestes a desarmar uma bomba. Pensei em te contar isso por um tempo. Ela começou, abertura clássica. Toda vez que alguém diz isso você sabe que estava morrendo de vontade de soltar a informação. Ela se inclinou. A Amanda está saindo com alguém do trabalho. O nome dele é Cole. Eu os vi juntos, de mãos dadas, se beijando. Não são apenas reuniões de negócios. Eu me recostei na cadeira fingindo surpresa. Por dentro pensei, finalmente, demorou. Ela continuou. Achei que talvez você soubesse, mas não sabia. Ela disse ao Cole que você é apenas temporário, um substituto até ela encontrar alguém com mais potencial. Assenti devagar tomando meu café. Temporário, hein? Parece um título de trabalho divertido. Tenho benefícios com isso? Hayley parecia quase aliviada, como se esperasse que eu virasse a mesa, mas em vez disso eu fazia piada. Ela puxou o celular e me mostrou provas, fotos da Amanda e do Cole em um bar de mãos dadas, saindo de um hotel, o carro do Cole e até um pequeno vídeo da Amanda rindo para Hayley sobre como era fácil me fazer comprar coisas para ela. Nada sutil, era o tipo de prova que não dava para explicar. Mantive minha cara de pôquer. Uau, isso é esclarecedor. Hayley tocou meu braço como se tentasse me consolar. Achei que você merecia saber, eu gostaria que alguém me contasse se meu namorado estivesse me traindo. Aham, respondi puxando meu braço de volta. E você está fazendo isso pela bondade do seu coração, certo? Totalmente, sem outras motivações. Ela piscou como se eu tivesse lhe dado um tapa. O quê? Não, só estou fazendo a coisa certa. Claro, soltei uma risada curta. Você está entregando a sua melhor amiga para mim e espera que eu bata palmas pela sua honestidade. Conveniente. Ela balbuciou algo sobre moral e lealdade, mas eu não acreditei. Não me entenda mal, eu agradeci a munição que ela me entregava, mas sejamos realistas, Hayley não era heroína nenhuma, ela sentiu uma oportunidade. Amanda estava escorregando e Hayley pensou que talvez pudesse escorregar direto para o lugar dela. Eu não discuti, deixei-a acreditar que tinha feito algo nobre. Ela até terminou o encontro na cafeteria com um sorriso suave dizendo, você merece alguém que o valorize. Foi nesse momento que percebi exatamente o jogo dela. No caminho para casa meu celular vibrou com uma mensagem dela, você já terminou com a Amanda? Não respondi. Outra mensagem, você não merece esse tipo de desrespeito. Ignorei também. Porque aqui está a questão, eu não ia perder tempo trocando uma amiga interesseira por outra. Amanda era mentirosa, Hayley era uma cobra, ambas queriam as vantagens e nenhuma merecia o homem que construiu a mesa da qual elas tentavam se alimentar. O que fiz em vez disso? Comecei a planejar naquela noite. Sentei-me à minha mesa com todas as provas, recibos do carro, capturas de tela das cobranças, o comprovante do hotel e agora as fotos da Hayley. Estava tudo lá e, em vez de me sentir doente ou de coração partido, senti-me afiado, como se toda a situação tivesse se transformado em um quebra-cabeça que eu estava resolvendo. Amanda achava que estava me enganando, mas na verdade só estava me entregando corda para enforcá-la. Pensei em confrontá-la imediatamente, mas isso teria sido fácil demais, emocional demais. Eu queria que doesse, queria que ela sentisse o chão sumindo sob os pés, pouco a pouco. Ela queria um upgrade? Ótimo, eu mostraria o que significava um downgrade.
Então mantive a calma no jantar daquela noite. Ela sentou-se à minha frente agindo como se nada estivesse errado, falando sobre algum projeto no trabalho, rindo das próprias histórias, olhando o celular a cada poucos minutos. Eu concordava, soltava alguns comentários sarcásticos, mas por dentro já preparava o palco, porque quando você sabe que alguém está mentindo na sua cara, o melhor movimento não é discutir, é sorrir, concordar e afiar a faca atrás das costas. Naquela semana Haley continuou mandando mensagens. Você já falou algo? Você está bem? Não deixe ela escapar com isso. Todo o ato de preocupação, não respondi a nenhuma. Por que eu responderia? Ela não estava cuidando de mim, estava cuidando da chance dela. Redobrei minha paciência. Amanda continuava cavando o próprio buraco, Haley continuava fingindo inocência e eu já desenhava o plano de vingança. Passo 1. Pegar de volta tudo que ela achava que possuía. Passo 2. Garantir que ela soubesse exatamente por que isso estava acontecendo. Passo 3. Deixar a rede de apoio dela desmoronar ao redor. No fim daquela semana eu tinha uma lista de verificação no celular, Audi, cartão de crédito, acesso ao condomínio, joias, todas as coisas que ela ostentava como troféus. Ela achava que tinha vantagem, que estava segura, mas a realidade era que cada coisa que ela exibia vinha de mim e eu poderia retirar tudo quando quisesse. E acredite, eu queria. Então fiquei quieto, fazendo meu papel, deixando-a acreditar que ainda estava no controle. Ela ria, sorria, saía, postava fotos como se estivesse vivendo o sonho, enquanto eu era quem discretamente desligava interruptores, cortava fios, garantindo que quando as luzes se apagassem, nunca mais voltariam. Paciência, sempre paciência, mas paciência não é apenas esperar, é carregar a arma enquanto a outra pessoa acha que você está desarmado. E eu já tinha terminado de esperar. Amanda achava que era intocável, lógica de garota mimada, contanto que estivesse bonita e sorrisse de forma encantadora. O mundo continuaria entregando coisas a ela, era hora de provar que estava errada. Comecei com o carro, o Audi, que ela se gabava sem parar como se fosse sua joia da coroa. Na mente dela era dela, na realidade estava no meu nome, no meu seguro, nos meus pagamentos. Ela adorava chegar ao escritório como se fosse dona do lugar, salto batendo, postando selfies no banco do motorista, perfeito. Quanto mais ela ostentava, mais dura seria a queda. Fiz uma ligação rápida para meu amigo que administra uma empresa de reboque. Preciso que um carro seja recolhido, legalmente é meu, só quero que seja feito durante o expediente. Ele riu, disse que adorava esse tipo de trabalho e marcou para a tarde de quarta-feira, no estacionamento do escritório dela, exatamente quando Amanda estaria dentro com os colegas de trabalho. Se você vai pegar algo de volta, que seja um espetáculo. Depois o cartão de crédito. Entrei na conta e congelei. Em seguida liguei para o banco, pedi para removê-la como usuária autorizada e sinalizei as despesas que claramente estavam fora do acordo. Loja de lingerie, coquetéis caros, cafés aleatórios. O atendente disse que revisariam, talvez devolvessem alguns valores, talvez não, pouco importava. O que importava era que a carona grátis tinha acabado e ela seria responsável por atender ligações constrangedoras quando o cartão fosse recusado. As fechaduras foram fáceis, agendei o chaveiro para quinta-feira, novo jogo de chaves, nova tranca, novos códigos no interfone do prédio. Eu não ia deixar que ela invadisse de volta como se ainda morasse ali, ela estava prestes a aprender a diferença entre ficar em um lugar e possuí-lo. Depois embalei as coisas dela, de forma metódica, um cômodo de cada vez, sapatos de grife comprados com meu cartão, kits de maquiagem empilhados no banheiro, metade de um armário de roupas largadas como se eu fosse empregada. Embalei tudo cuidadosamente, etiquetei as caixas. A única coisa que não desci foram as joias que eu tinha comprado para ela, essas separei para mim. Fechei uma das caixas com um bilhete colado em cima, já que sou apenas confortável, talvez você possa fazer upgrade destas também. Mesquinho? Com certeza. Satisfatório? Ainda mais. Arrastei as caixas até o saguão do prédio e combinei com a segurança. Dei a ela até 6 da tarde de sexta-feira, depois disso tudo vai para a doação. Eles sorriram, a equipe do prédio me adorava, tinham visto a Amanda desfilar por meses como se fosse dona do edifício, então não ficaram tristes em ajudar na expulsão. Mas eu ainda não tinha terminado, vingança é sobre atingir em todos os ângulos. Ela queria bancar a persona da garota de marketing bem-sucedida? Ótimo, deixei a firma dela ver do que sua estrela era realmente feita. Fiz upload dos vídeos e capturas que a Haley me deu, Amanda se gabando de me usar, rindo de como era fácil me fazer comprar coisas, fotos dela com o Cole, tudo em uma pasta na nuvem. Escrevi um e-mail anônimo e limpo para o RH,
Talvez queiram saber o que sua funcionária Amanda tem feito no horário da empresa e com colegas de trabalho. Isso reflete mal na firma. Em anexo, provas. Façam o que acharem adequado. Apertei enviar na manhã de sexta-feira. Estava tudo pronto. O carro rebocado, o cartão congelado, as coisas embaladas, o emprego dela com uma bomba prestes a explodir. Restava apenas que ela entrasse de cabeça no caos que criou. Ela me ligou naquela mesma tarde, a voz afiada. Jacob, onde está o carro? Não está no estacionamento do escritório. Mantive o tom neutro. Está na minha garagem, onde pertence. Ela retrucou. Você não pode simplesmente roubar meu carro. Meu carro, corrigi, você estava apenas emprestando, e o tempo de empréstimo acabou. Amanda desligou na minha cara, depois mandou 20 mensagens, ligou de números diferentes, variando de podemos resolver isso até você vai se arrepender. Ignorei tudo, porque a verdade é que quando você puxa o plug de pessoas como Amanda, elas entram em pânico, não sabem como viver sem as regalias. Sexta-noite ela invadiu o saguão, observei de cima quando viu as caixas empilhadas contra a parede com o bilhete. Ligou para mim sem parar, acionou meu interfone, gritou com o segurança. Não atendi. Depois de 1 hora, foi embora com a Haley, justamente. Duas rainhas mimadas saindo pela porta como se tivessem sido assaltadas. Quase senti pena da Haley, presa entre a lealdade falsa à melhor amiga e o interesse estranho em mim, mas logo lembrei que ela não era inocente, não tentava me salvar, tentava salvar a chance dela de ter meu estilo de vida. Azar o dela, eu não reciclo lixo. No sábado à noite o carro estava limpo e na minha garagem, o condomínio estava em paz, fechaduras trocadas e meu telefone deliciosamente silencioso. Amanda não tinha carro, não tinha cartão, não tinha acesso ao condomínio e ainda nem sabia que o RH já estava com seu nome. Essa é a questão sobre paciência, não se trata de esperar o momento certo para agir, mas de esperar até poder soltar tudo de uma vez. Um movimento é irritante, 5 de uma vez é checkmate. Amanda não fazia ideia de que o jogo já tinha começado, essa é a beleza. Ela achava que ainda estava no controle, achava que poderia fazer birra ou gritar até recuperar o lugar. Enquanto isso as paredes já se fechavam e eu era quem as apertava. No sábado à tarde ouvi batidas na porta, não reconheci, muito suaves, hesitantes. Mais tarde descobri que ela apenas entrou junto com outro morador antes de a segurança colocá-la na lista de proibidas. Abri e lá estava Haley. Cabelo arrumado, perfume forte o bastante para sufocar um cavalo, sorriso falso de simpatia colado no rosto. Oi Jacob, disse inclinando a cabeça como se fosse fazer teste para o papel de amiga reconfortante. Posso entrar? Apoiei no batente da porta, não me movi. Por quê? Ela piscou, como se não esperasse resistência. Eu soube do que aconteceu com a Amanda, você não merece isso, eu queria saber como você está. Levantei a sobrancelha. Quer saber de mim ou quer saber se a vaga está aberta? O sorriso dela tremeu. Não, eu quis dizer, acho que você merece alguém que o valorize, alguém que veja o seu valor. Você foi incrível se defendendo, honestamente você é incrível. Quase ri, ela estava realmente se esforçando. A mesma Haley que exaltava a Amanda sem parar, que se gabava de como eu a mimava, agora de repente achava que eu era incrível, que coincidência. Deixe eu adivinhar, eu disse, você é essa alguém que me valoriza, certo? Ela ficou vermelha. Eu só estou dizendo, Amanda era cega, se eu tivesse alguém como você. Cortei-a com um sorriso de canto. Se você tivesse alguém como eu, estaria fazendo exatamente o que a Amanda fez. Não se engane, Haley, você não é diferente dela. Você viu o carro, o condomínio, o estilo de vida e pensou, por que não eu? O rosto dela caiu. Isso não é verdade, de verdade. Inclinei a cabeça, então entregar sua melhor amiga não foi sobre moral, foi sobre se posicionar para uma chance. Você não se importa comigo, você se importa com o que eu posso te dar, igual a Amanda. Silêncio. Ela nem tentou negar. Apenas ficou ali, lábio tremendo, como se eu tivesse arrancado a máscara em uma frase. Faça-me um favor, eu disse, recuando e apontando para o corredor, saia. Eu não perco tempo com cobras. Ela gaguejou, Jacob, por favor, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Abri a porta mais, indicando a saída. E foi então que o circo começou, porque quando a Haley se virou para ir embora, quem apareceu furiosa pelo corredor? Amanda, cabelo bagunçado, rosto vermelho, olhos selvagens. Ela travou o olhar em Haley como uma predadora. Você, Amanda cuspiu, apontando o dedo, sua cobra, sua traidora patética.
Os olhos da Haley se arregalaram. Amanda, não é o que parece. Ah, calha a boca, Amanda gritou avançando. Você foi pelas minhas costas, tentou roubar meu namorado, minha vida, você acha que não sei? Sua vida, Haley retrucou finalmente perdendo a calma, ele nunca foi seu, Amanda. Você o tratou como um maldito caixa eletrônico, ele merece melhor e você sabe disso. O corredor ficou em silêncio mortal, alguns vizinhos espiaram pelas portas, prontos com a pipoca. E eu? Apenas me encostei no batente da porta, braços cruzados, assistindo duas melhores amigas mimadas se devorarem vivas. Amanda empurrou Haley, Haley revidou. Começaram a gritar uma por cima da outra, jogando todos os insultos possíveis, interesseira, falsa amiga, aproveitadora patética. Em certo momento Amanda até tentou dar um tapa em Haley, mas errou e acertou a parede. Os vizinhos arregalaram os olhos como se fosse horário nobre da TV. Deixei rolar por um minuto. Depois peguei o celular e liguei para a segurança. Oi, é o Jacob. Podem mandar alguém subir? Tem um episódio ao vivo de Jerry Springer acontecendo na porta do meu apartamento. 5 minutos depois 2 seguranças chegaram, separaram as duas, ainda gritando, ainda lançando insultos. Amanda tentou apontar para mim gritando, ele mente, ele é manipulador, ele roubou meu carro. Haley gritava de volta. Você o usou, Amanda, todo mundo sabe disso. Os guardas não se importaram, apenas escoltaram as duas para fora do prédio como se fossem adolescentes bêbadas. Um deles até me deu um aceno de cabeça ao sair, tipo bom trabalho, cara. E assim, o circo foi embora da cidade, meu corredor voltou ao silêncio. A melhor parte. Nenhuma delas percebeu o quão ruim seria a consequência. Amanda achava que ainda poderia controlar a narrativa, Haley pensava que poderia se infiltrar como substituta. Nenhuma percebeu que estavam prestes a serem atingidas pela mesma bola de demolição. Veja, eu não dou segundas chances, eu não tenho pena. Você me cruza, não perde só as regalias, perde o jogo inteiro. E quando tudo terminasse, as duas desejariam nunca ter colocado os pés no meu condomínio. Porque enquanto estavam lá fora brigando no corredor como se fosse reality show, o verdadeiro dano já estava feito. Na segunda-feira de manhã recebi o e-mail do RH da Amanda. Obrigado por trazer isso à nossa atenção, estamos conduzindo uma investigação interna. Tradução corporativa, sua mesa será esvaziada até sexta-feira. Veja, empresas não ligam se você está se envolvendo com alguém, elas ligam se você for burro o suficiente para fazer isso no horário da empresa e se gabar em vídeo. E graças ao pequeno vídeo da Haley mostrando Amanda rindo sobre como me treinou para comprar coisas para ela, além das fotos com o Cole, a chamada reputação profissional dela morreu. Marketing não é exatamente Wall Street, imagem é tudo, e uma vez que isso se perde, acabou. Na quarta-feira já estava acabada. Haley me mandou mensagem, Amanda pediu demissão, ela está surtando. Não respondi, não precisava. Mais tarde ela me chamou de novo tentando bancar a amiga preocupada, mas deixei sem ler também. Haley só estava pescando uma chance, como sempre. Enquanto isso, Amanda se demitir não foi ela assumindo o controle, foi ela percebendo que todos no trabalho sabiam que ela era uma fraude. Colegas não são burros, você não pode desfilar em um Audi num dia e aparecer chorando no outro sem que as pessoas juntem 2 mais 2. Mesmo assim Amanda continuava tentando explodir meu telefone com novos números, desde mensagens de raiva até chantagens emocionais. Você roubou minha vida, podemos consertar isso se você apenas falar comigo. Você vai se arrepender de me tratar assim quando perceber que ninguém mais vai te amar como eu amei. Essa última quase me fez rir alto. Amar-me? Ela amava o carro, as joias, o condomínio, amava ostentar um estilo de vida que não conquistou. E agora que tudo isso tinha acabado, ela se debatia como um peixe no concreto. E não estava debatendo sozinha. O teatrinho de superioridade moral da Haley desmoronou tão rápido quanto. Espalhou-se a palavra, ironicamente graças a Amanda, de que a Haley foi quem a entregou. Amanda a chamava de cobra traidora para qualquer um que quisesse ouvir. Aquele ato de melhores amigas para sempre que evaporou da noite para o dia. De repente a Haley foi bloqueada por metade do círculo social delas, marcada como traidora. Então tínhamos Amanda, a princesa fracassada, rastejando de volta para os pais em Michigan, e Haley, a aspirante a substituta, sozinha, sem melhor amiga e sem chance comigo. Duas rainhas delirantes destronadas na mesma semana. Honestamente, poético. E então veio o grande final da Amanda, a campanha difamatória.
Ela foi nuclear no Instagram, nova conta, uma longa história sobre como eu era abusivo, manipulador, controlador, que roubei o carro dela e a deixei sem teto. Ela até postou fotos das caixas que deixei no saguão, cortadas para parecer que joguei as coisas dela na rua, marcou minha empresa, minha academia e até amigos em comum. Por cerca de 5 minutos admito que minha frequência cardíaca disparou, porque basta uma acusação alta para arruinar a reputação de alguém, mesmo sendo falsa. Mas aí lembrei que eu tinha recibos, todos eles. E não apenas meus recibos, mas os da Haley, do Cole, extratos bancários, registros, todo o arsenal. Então não entrei em pânico. Esperei, deixei ela postar, deixei as pessoas sussurrarem, deixei ela cavar o buraco mais fundo. Então soltei a bomba, capturas das cobranças no meu cartão, compras de joias, recibos de hotel, fotos do título e seguro do Audi no meu nome, prova da hipoteca do meu condomínio só no meu nome, prints das mensagens onde ela se gabava para Haley de que só estava me usando até conseguir algo melhor, até mesmo aquele vídeo em que ela ria. O Jacob acha que vamos casar, mas estou aqui pelo estilo de vida. Apaguei números de telefone e documentos, deixei só as partes que importavam. Então publiquei tudo em uma declaração limpa, detalhada, não com raiva, não com emoção, apenas fatos. Aqui está a verdade, fui usado, enganado e traído. Não devo explicação a ninguém, mas não vou deixar acusações falsas ficarem sem resposta. A resposta foi instantânea. Amigos me mandaram mensagem pedindo desculpa por terem duvidado. Colegas compartilharam meu post dizendo que era óbvio que a história da Amanda era mentira. Até pessoas com quem mal falo apareceram com apoio. Enquanto isso, a conta da Amanda foi massacrada tanto que ela pagou em menos de 48 horas. E então veio o Cole, coitado. Ele me procurou no LinkedIn, de todos os lugares, dizendo que não fazia ideia de que Amanda ainda morava comigo, nenhuma ideia de que estava sendo sustentada. Ele até admitiu que ela tentou convencê-lo a espalhar mentiras sobre mim e, quando ele recusou, ela também se voltou contra ele. Corey publicou os próprios recibos, prints onde Amanda se gabava de que eu era dinheiro fácil, mensagens onde ela pedia para ele ajudar a destruir minha reputação. O post dele foi brutal e foi o prego final no caixão dela. No fim de semana Amanda estava sem emprego, sem carro, sem condomínio, sem namorado, sem melhor amiga, sem credibilidade. Haley estava sem melhor amiga, sem respeito e sem chance comigo. As duas passaram de me exibir como troféu a serem escoltadas para fora do meu prédio como palhaças. E eu? Não levantei a voz uma vez, não dei um soco, não perdi uma noite de sono. Apenas esperei, puxei os cordões certos e deixei que se autodestruíssem. Essa é a parte que a maioria dos caras não entende. Você não vence gritando mais alto, você vence sendo paciente, calculista e sem deixar espaço para dúvidas. Amanda queria um upgrade, Haley queria uma chance, as duas acabaram rebaixadas a nada. Eu não perdi, nem empatei. Eu venci, e venci em grande estilo. Mas aqui está a parte que Amanda e Haley nunca entenderam. Vencer não é só assistir a queda delas, é sobre o que você faz depois. A primeira coisa que fiz foi lidar com o Audi, era um A4 impecável após uma limpeza completa, e eu não tinha interesse em manter algo que basicamente era o adereço da Amanda. Anunciei e vendi em uma semana, transação limpa, $32 mil em dinheiro na mão. Tomei um pequeno prejuízo em relação ao que paguei, mas vê-lo ir embora sem a Amanda na equação valeu cada centavo. Nem me dei ao trabalho de comprar outro carro de imediato, já tinha um Tesla que preferia. O dinheiro foi direto para minha conta, onde realmente fez diferença. Depois as joias que tinha separado, colar, brincos, pulseiras, cada peça que já comprei para ela. Não vendi em loja duvidosa, entreguei para um leilão beneficente local, garantindo que fosse para financiar um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Ver aquelas peças, as mesmas com que ela fazia selfies, virarem $4 mil para mulheres que realmente precisavam de ajuda foi como um equilíbrio poético. Ela tentou me pintar como abusivo e agora os troféus dela estavam literalmente financiando apoio a sobreviventes reais. E foi aí que a mudança aconteceu. Todo o tempo e dinheiro que eu desperdiçava tentando manter Amanda feliz, de repente, eram meus de novo. Minhas economias dispararam, meu estresse caiu, meu sono melhorou. Eu não acordava mais me perguntando se era bom o bastante ou se estava acompanhando as expectativas falsas dela. Minha vida era minha de novo. E então veio a Melissa. Conheci por meio de um colega, ela é enfermeira, tem seu próprio apartamento, seu próprio carro, sua própria vida. No primeiro encontro insistiu em dividir a conta. Eu não discuti, apenas observei, porque não era sobre dinheiro, era sobre respeito. Com a Amanda,
Tudo era expectativa. Com a Melissa, tudo parecia trabalho em equipe. Contei a ela toda a história da Amanda logo no começo, só para ser transparente. A reação dela: então você descobriu que alguém era falso, lidou como um adulto e seguiu em frente, isso é atraente. Sem drama, sem julgamento, apenas reconhecimento direto. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. 6 meses depois as coisas estão firmes. Melissa não me trata como um troféu, me trata como parceiro. Só isso já parece uma nova vida. E a Amanda, pelo que soube, voltou a morar com os pais, sem emprego, sem cole, sem Harley, sem carro, sem condomínio, apenas o eco do estilo de vida que achou que tinha conquistado. Harley não está muito melhor, queimou sua reputação tentando jogar dos dois lados e acabou sozinha também. 2 rainhas sem reino. Eu? Tenho meu Tesla, meu condomínio, minha carreira e uma namorada que me respeita. Tenho mais dinheiro nas contas do que nunca, tenho paz e tenho a satisfação de saber que nunca desci ao nível delas. Apenas puxei de volta o que era meu e deixei que engasgassem com as consequências. Essa é a questão sobre ser apenas confortável, como a Amanda uma vez me chamou. Conforto não é fraqueza, conforto é poder. Porque quando você está confortável na própria pele, no próprio sucesso, na própria vida, ninguém pode tirar isso de você. Amanda tentou, Harley tentou, ambas falharam.